Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Olha só, ninguém vence na vida com teorias, não é? Você já ouviu falar de crítica inútil? Crítica inútil é o que irrita todos que trabalham. Crítica de quem não entende, crítica de quem é raso nas situações, crítica de quem chega e não sabe o que está acontecendo. Aí acaba sendo uma crítica inútil. É fácil eu criticar a política, muito fácil. Quero ver eu me candidatar a vereador, aí eu quero ver eu ganhar, e depois como vereador eu quero ver eu conseguir aprovar um projeto de lei dentro de um sistema que vai um tempo batendo nas teclas até você conseguir engrenar ou mudar, ou tentar pegar uma nova linha de despertamento, não é? Então a crítica inútil ela vai acontecer em qualquer lugar, porque a crítica inútil ela não serve nem para teoria. Você conhece alguma pessoa teórica? A pessoa teórica que sabe que tem que tomar uma atitude, fala, combina, mas no final das contas é uma pessoa procrastinadora. A vida não sai do lugar, não muda, as coisas giram e caem no mesmo ponto. Você conhece alguém assim? E daqui a pouco a pessoa se irrita com todo mundo, acusa todo mundo, e daí volta para o mesmo ponto. São coisas muito importantes que eu e você precisamos nos reavaliar. Por quê, pastor? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, em cima disso, que eu quero falar sobre atitude. Você nunca vai entrar na terra prometida sozinho, nunca. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos saber nos relacionar, nós precisamos saber nos portar em família, nós precisamos entender a nossa posição dentro do lar, dentro dos nossos irmãos, dentro da rotina pai, filho, vô, avó, tio, tia. E ninguém vai conseguir comportar isso com teoria. São princípios. Sabe quando você parece que a pessoa agiu estranho com você? Daí você se fecha em orgulho também e começa a agir estranho, porque você percebeu que a pessoa estava agindo estranho, e daí o clima começa a ficar ruim, e daí um começa a dar coice no outro, e daí não teve nada a ver com você, foi mal entendido, os dois que não conversaram, e era alguma coisa lá do trabalho dele, uma coisa do trabalho dela, porque se deixar a questão só na teoria, não tem evolução, só tem cansaço. E talvez você já presenciou muitas coisas assim. Então, meu irmão, se você quer blindar a tua família com o sangue do Cordeiro, você não pode ser teórico. Você tem que assumir uma postura debaixo do sangue do Cordeiro, dentro das promessas dele, não é? Então eu quero blindar a minha família com o sangue do Cordeiro, e eu chego com minha esposa e falo para ela: sua fulana de tal, já xingo ela. Aí eu quero blindar a minha família com o sangue do Cordeiro, eu chego para o meu marido e falo: seu atleticano. Eu chego para os meus filhos, eu quero blindar eles com o sangue do Cordeiro, e eu chego para: você nunca vai para frente, porque você, que teoria é essa? Aí eu chego na igreja:
É muito bom cantar, é libertador. Essa conexão com a alma ligada a Deus nos transforma. Mas nós estamos vivendo um período em que está faltando lógica na fé. Lógica, não é? Está faltando atitude do que nós confessamos, cremos. Aí a gente faz um curso em cima do outro, um culto atrás do outro, a devocional todo dia. Falamos do amor de Jesus nas redes sociais, postamos frases de efeito ou versículos bíblicos, e o mais lógico a gente acaba não vivendo, porque são as pessoas próximas da gente. Quando eu falo as pessoas próximas da gente, eu não estou me limitando aos nossos familiares, estou falando ao redor da gente, no nosso convívio. Aí a gente não consegue viver o cristianismo, culpando sempre o outro ou a outra. Não é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo? Não é? Se você parar para pensar, o centro, a maioria das vezes de o porquê os relacionamentos não dão certo está ligado pelo nível de egoísmo que se sobressai entre pessoas. Muitas pessoas não alcançam alvos por limitações nos seus relacionamentos. Eu não estou me limitando falando só filho, marido, esposa, pai, isso, não. Estou falando geral. Já saiu de quantos empregos? Obrigado. Já trocou quantas vezes na faculdade de grupo, de pessoa, de trabalho, por questão de não fui com a cara, não gostei de não sei o quê. E aí? Jesus disse que Moisés permitiu dar carta de divórcio no Antigo Testamento porque os corações eram muito duros. O coração duro é um coração orgulhoso. O interessante é que quando Jesus fala isso também, quem está ouvindo ali são os religiosos também, que foi a classe mais criticada por Jesus ali. E isso não se detém em casamento, namoro, em qualquer relacionamento, como eu estou falando, pais, filhos, patrão, empregados, vizinhos, prestadores de serviço, cliente. Tem prestador de serviço que vai fazer algo, pelo amor de Deus, você quase pede desculpa por contratar a pessoa, porque chega lá, parece que você acordou a pessoa agora e está incomodando. Mas a falta de empatia, de noção dentro de si, trará comportamentos fechados, desonestos, sem a consideração devida, e por fim o caos que leva à distância, porque a falta de consideração leva à distância e leva ao caos. Quando Jesus veio, Ele trouxe a cura para a vida do homem. Mas a cura para a vida do homem depende do tanto que o teu ego morre mediante a palavra de Deus. Porque o reino de Deus nada mais é do que relacionamento. Você não vai entrar na terra prometida sozinho. A Bíblia diz que quando depender de vós, tende paz com todos. Primeiro o relacionamento nosso foi dada a oportunidade de ser reatado com Deus. O livro de a carta aos Coríntios diz que nós temos o ministério da reconciliação. Primeiro relacionamento, ele é reatado à amizade com Deus. E quando o relacionamento é reatado à amizade com Deus, aí ele pode ser reatado ao relacionamento com o próximo. Aí eu acho que eu sou tão espiritual, tão promovido na fé, tão intelectualizado na minha teologia quântica. Você tem que jejuar pelo menos uns 20 anos aí para chegar no meu minguinho. E não sou eu que tenho que falar com você, você que tem que falar comigo. E não sou eu que tenho que... Ei, nós temos que ser muito mais prático, menos dodói, mais objetivo, mais santo. Santidade não tem a ver com essa melação. Eu não estou dizendo que não pode ter melação, porque cada um tem uma forma de se expressar. Mas os cultos serem levados somente para a condição sensorial é um erro. Por isso que eu falo que está faltando, isso eu estou falando a nível
mundial. Está faltando, meu irmão, atitude, um batismo de atitude. Aí por isso você acaba vendo, por ausência da palavra de Deus, por falta de uma fé lógica, você acaba vendo essas aberrações na internet, do cara se pendurando num galho de árvore gritando, ah! O outro numa coluna da igreja subindo, escalando. E agora abriu lá eu não sei onde que é o lugar agora que está acontecendo, e você, se você procurar você vai ver que ficam girando com os vestidões e igreja. Você está entendendo o que está acontecendo? O nível das coisas que está acontecendo, gente. E daí o povo não sabe discernir isso. Aí chega um outro e fala, sabe, eu senti de Deus de te falar, senti de Deus. Não tem uma lógica bíblica naquilo, não tem uma noção, não tem um respeito à opinião de Deus, porque não conhece a opinião de Deus, só tem sentimento. Outra coisa, nem sabe que está cantando. Tem os hinos lá, mas não sabe o que está cantando, nunca parou para pensar no que está cantando. Atitude. Jesus veio nos trazer a cura para os relacionamentos, e um desses princípios para a cura do relacionamento é o altruísmo. O que é altruísmo? Segundo o dicionário Google, a natureza de se preocupar com o próximo, da espontaneidade em ajudar o próximo, amor desinteressado ao próximo, filantropia, abnegação. Filipenses 2, no versículo 5 ao 11, é uma das receitas para se fazer a diferença em um mundo tão lógico em seus objetivos. Olha que ele fala aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A outra tradução diz, aqui eu li aqui, o mesmo jeito de pensar de Jesus, a mesma direção de Cristo, a mesma lógica dele. Significa um desejo de Paulo para que os filipenses tivessem as mesmas atitudes de Cristo, a mesma forma de pensar, a mesma disposição em ligar pessoas a Deus. Então ninguém faz a diferença com teoria e blá blá blá. Ninguém faz a diferença soltando balão branco, pomba branca e tal, né? Ninguém faz a diferença assim. Eu achei interessante uma reportagem que eu vi faz anos já, de uma senhora grandona assim, de idade, uma senhora negra de idade, grandona, e ela fazendo comida, mexendo uma panela grande, e tinha umas 12 ou 13 crianças que ela não adotou de papel, que ela não fez nada disso, ela simplesmente uma senhora leiga, de idade, cheia de amor. E as crianças iam lá porque ela ficava com dó das crianças. Ela começou a dar refeição para essas crianças. As crianças começaram a posar, nunca apareceu pai nem mãe, foram ficando e ali ajudando. Não era um orfanato, não tinha documento. Aí tem dois tipos de pessoas: aqueles que chegam lá, você não tem documento, você não tem nada, o que o senhor, veja bem a tua... e enche de coisa. E eu não estou dizendo que não precisa regrar, eu só estou dizendo que precisa ter gente com disposição para ajudar a fazer isso, e não a fechar. E aquela mulher estava sofrendo uma pressão. Aí isso caiu na mídia, e a mídia pega um gancho nessas coisas. Agora foi o Ratinho, ele pegou um gancho nisso e foi lá com a equipe para ajudar a organizar tudo o que precisava. Mas aquela mulher tinha atitude. Dentro de toda aquela limitação dela, ela tinha uma coragem incrível, incrível. Você vê pessoas no meio dos louvores, às vezes: Senhor, o Senhor está aí, eu estou aqui, Senhor, vamos ganhar o mundo, Pai, eu não preciso mais de alimento, eu não preciso mais de nada. Ou como diz aquela música, né? Quem tem o eu no céu além de ti. E aí, aquela outra música que ele diz,
Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti, abro mão dos prazeres da minha vontade, abro mão. Aí, por causa de um contrato de música gospel, eu saio da igreja, brigo, abro o meu ministério, abro mão de tudo, na teoria. Interessante. E se quiser que eu vá na tua igreja, eu vou te cobrar 15 mil pelo menos. 15 mil pelo menos. Então, como assim abro mão? Então, nós só fazemos a diferença. O segundo ponto, fazemos a diferença, quer na vida pessoal, quer no ministério, quer em qualquer área na sociedade, com atitudes. Não adianta se você quiser fazer a diferença no teu trabalho, na igreja, na tua rua, com os teus parentes. Eu sei que eu estou sendo enfático nisso e talvez até redundante em algumas coisas, mas eu preciso que você seja norteado por atitudes, por iniciativa, por datas. Moisés, olha a atitude de Moisés: deixou de ser cotado como filho da filha de Faraó para ser servo do povo de Deus. Algumas pessoas se resumem: servo de Deus. Não tem como ser servo de Deus sem ser servo do povo de Deus. Se Jesus falou: aquele que sabe mais, sirva mais. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. O pai e a mãe têm um conhecimento, a sabedoria muito maior. Por isso que eles trabalham para trazer o iogurte para as crianças que não tem conhecimento algum quase. Lógica. E por causa disso, foi um grande homem de Deus, um grande profeta, um estadista que falava com Deus. Olha, meu irmão, a Bíblia diz cara a cara. Outra coisa, presta atenção no que eu estou falando. Aonde que está na Bíblia o texto em que Deus manda Davi enfrentar Golias? Me mostre o texto que Deus manda Davi enfrentar Golias. Não tem. Isso foi uma atitude de Davi, uma iniciativa de Davi. E quando você tem iniciativa, atitude, sempre vai parecer: eu acho que você é muito novo, acho que você é muito velho, acho que você é muito gordo, acho que você é muito magro, você é muito mulher, você é muito homem, você não fala todes, eu acho que você é muito isso, Sempre vai ter um ou outro, sempre vai ter pessoas ironizando, falando, brigando, puxando, arrumando encrenca. Tem. Davi, ele verificou, percebeu a situação, ele creu e ele tomou atitude. Nós encontramos Deus usando um indivíduo indeterminado. Vou dar um outro exemplo para você. Isaías 6:8. Ele tem uma visão e de repente Deus fala: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim? Isaías ficou assim na hora da mensagem: eu tenho que organizar isso, tenho que organizar aquilo, veja bem, eu estou meio desanimado, eu estou de cara com aquele pastor, eu estou de cara com aquele irmão lá, e realmente eu me limito por causa disso. Eu vou esperar isso passar, se semana que vem der certo, daí eu vou falar para ele, eu vou responder. Não. O que Isaías fez? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde que está o nome de Isaías, Deus chamando ele especificamente? Não. Isaías se dispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele toma atitude, ele se torna o maior profeta messiânico da história. Mais de 700 anos antes do nascimento do Messias, Deus usou esse homem em profecia. Meu irmão, cada vez que eu leio Isaías 53, eu me emociono, me arde o peito, principalmente ultimamente. Eu leio Isaías 53, aquilo me inflama. Esses dias eu escutei de novo uma mensagem que eu escutei no ano 2000. É uma mensagem que foi pregada em 88 sobre o sangue de Cristo, Isaías 53. E inflama meu coração assim. Ele parece que tem uma coisa por dentro que estica na pele. Mas, meu irmão, Isaías 53 para mim é um capítulo incrível da Bíblia. Incrível.
Mas ele toma essa atitude, um homem messiânico. No texto que nós lemos, nós observamos as atitudes de Jesus que fazem com que ele tenha um nome acima de todo nome, digno de que todo joelho se dobre perante ele e toda língua confesse que ele é o Senhor. Você quer fazer diferença no ministério, nessa sociedade, na tua família, na vida, na empresa, seja onde for? Vamos aprender com Jesus. Terceiro ponto: se você quer ser altruísta, se você quer ser uma pessoa de atitude, terceiro ponto que você precisa entender para você poder avançar: Jesus não era apegado à sua posição. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Jesus ensinou a lei do desapego. Ele, como diz o Bulhão numa mensagem, né? Ele tirou lá no último dia, na última palestra ali para os discípulos depois da ceia, Jesus ficou desnudo da cintura para cima. Jesus lavou e enxugou os pés dos discípulos. Jesus não guardou os seus privilégios somente para si, ele administrou os seus privilégios para favorecer os outros, e isso inclui eu e você. Olha só, presta bem atenção no que eu estou falando. Sabe o que eu achei interessante? Eu assumi por um tempo a igreja ali do Conquista, e eu comecei com uma equipe. Eu falei: escuta o que eu vou falar para vocês. Tem algumas pessoas de prova aqui, tá? Vamos lá. Osmair está aí? Está aqui o Osmair. Osmair vai lembrar do que eu estou falando. Deixa eu ver quem mais aqui agora. Estou lembrando agora, mas o Osmair vai lembrar do que eu estou falando. Eu apontei o dedo para aquelas pessoas, eu sei como eles estavam financeiramente, e eu falei para aquelas pessoas: Deus vai prosperar vocês demais. Rapaz, 1 ano e pouco desempregado, Deus abriu as portas para ele, abençoou. Outro casal, um contrato líquido sai por 400 mil, contrato que vai sobrar. Outro, Deus prosperou também. O outro, Deus prosperou também. Só que eu falei: não despriorize o reino de Deus. Por quê? Olha Jesus aqui. Ele não usurpou a ser, ele se humilhou. Isso, ele não era apegado a essa posição. Ele usou tudo o que ele era para promover o próximo, para abençoar o próximo, para fazer para o próximo. Jesus não guardou os seus privilégios somente para si, ele administrou os seus privilégios para favorecer os outros. Não abandone a obra de Deus, não abandone, lembre-se o que Deus fez e faz na tua vida. Há pessoas que subiu um pouquinho na vida, pronto, não tenho mais tempo. Veja bem, eu tenho que priorizar o meu trabalho, eu tenho que priorizar, sabe, pastor, então, aqui eu não estava namorando agora, eu estou namorando, e já que eu estou, sabe, eu tenho que cuidar, minha família é o meu primeiro ministério. Aí usa desculpas boas para não ser uma pessoa de palavra. Eu tenho que priorizar o meu trabalho. Você tem que priorizar a tua palavra com Deus. Deus nunca vai falar para você abandonar a tua família. Deus nunca vai falar para você não cuidar da sua família, ou não cuidar do seu namoro. Deus nunca vai falar isso. Mas esse tipo de desculpa que a pessoa usa para não ser de palavra é a pior coisa. Cuidado. Olha, uma pessoa controladora não vive e não deixa outras pessoas viverem também. Você conhece uma pessoa assim? Eu conheço uma pessoa assim. Você tem que prestar atenção se você não é uma pessoa assim. Só porque é o marido, não pode lavar o banheiro, não pode lavar a louça, não pode servir comida. Só porque o marido não pode. Só porque a esposa não pode contribuir com a renda no lar, com o equilíbrio da casa, nessas coisas. Não pode. Aonde? E você, só porque é mais velho, não pode aprender com os mais novos. Uma coisa eu admiro no meu pai e minha mãe de criação: a humildade deles é constrangedora. A humildade deles em ouvir é incrível. Ora, quanto adolescente que é apegado ao seu mundinho irresponsável, 1 hora no banho, joguinho no celular o dia inteiro ou a noite inteira, troca a noite pelo dia, e uma futilidade, uma coisa inútil. Escute,
fora os teus pais que não acordaram para você, ninguém vai te aguentar assim. Ninguém vai te aguentar. Sai desse trono, vá contribuir com a tua família. Já que a tua mãe não enxerga e você manipula a tua mãe, os sentimentos da tua mãe, e está fazendo o casamento do teu pai e tua mãe se atribularem por conta de ser um inútil dentro de casa, a palavra de Deus vem de encontro para salvar a tua vida. Porque o problema às vezes de um jovem hoje é achar que sempre vai dar tempo. E a hora que você vê, você tem 25, a hora que você vê, você tem 35, a hora que você vê, você não teve atitude. E está aquela pessoa com 40 anos, fala: mãe, você não faz café. Ninguém vai te aguentar. Você precisa aprender a cuidar dos outros. Você precisa aprender a melhorar a vida das pessoas que você diz que você ama, e parar de abandonar eles. Eu amo tanto a minha esposa, vive deixando as coisas jogadas. Atitude. Às vezes você está muito cansada, mas você faz questão de pegar e jogar a meia no cesto, deixar o sapato, tira para não guardar suado ali, deixar o terno para não guardar suado, deixa ali. Terno é um negócio que você fica lavando sempre. Camisa, joga no cesto. Vai tomar, organiza isso, né? Jantou, lava o prato, está cansado e vai deitar. Por quê? Porque você ama essas pessoas, você respeita. Por que eu amo tanto e você só dificulta a vida dessas pessoas? Não dá, né? Complica. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, você conhece gente que só tem discurso? Eu vou dar um exemplo de gente que só tem discurso. Eu não sou mão de vaca. Eu não sou apegado ao dinheiro. É a pessoa que usa essa frase. A pessoa que fica usando essa frase, meu irmão, cuidado. Eu só não sou esbanjador. Cuidado. Mas não consegue ofertar, dizimar. É porque não confia em Deus na prática. Não confia em Deus e diz que não confia no homem. Por isso que não confia em Deus. Sai desse trono. Atitude é o que liberta. Não esqueça disso. Humildade mantém as pessoas de pé. A humildade mantém você em qualquer fase da vida de pé. Nas fases difíceis, a humildade te mantém de pé. Nas fases boas, a humildade te mantém de pé. Porque não existe nada estável como a gente imagina. As fases boas também são fases, as fases ruins também são fases. Mas a humildade, meu irmão, faz você ficar de pé. Presta atenção, quarto ponto. Olha o que Jesus fez, nos ensina aqui. Renúncias dos seus interesses. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Olha, desprovido de interesses pessoais. Só quer ajudar mesmo, não é egoísta. A gente confunde algumas coisas com política. Como é que eles chamam hoje mesmo? Pastor, eu tenho que ir lá fazer um network. Essa frase, esse nome. Não é errado você fazer um network, claro que não. Alianças, lógico, você tem que ter isso aí sim, não é? Tem que ter um network. Mas o que Jesus está falando para mim e para você é muito mais profundo do que network. Não é aliança, não é politicagem, é favor ligado ao alto. Quando você faz algo por alguém que não pode te devolver, é a Deus que você está fazendo. E não me pergunte como, mas Deus faz a tua vida avançar. Você não vai fazer diferença pelo teu cargo ou por tua posição. A diferença você fará em relação aos outros. Ninguém faz a diferença só porque administra melhor do que o outro, porque intelectualmente é mais preparado do que o outro, porque é mais profundo teologicamente com o outro. A diferença sempre será feita em relação a pessoas, não a títulos. Você pode saber, mas não faz. O que adianta?
Se você ficar ludibriado pela posição que tem, nunca vai entender o reino de Deus e relacionamento. Quinto ponto: atitude, altruísmo. Não é apegado, esvazia-se a si mesmo, sendo servo. Isso é, ele não se pareceu com o servo, como um artista faz. Ele assumiu a forma. Alguns interpretam: eu preciso aparecer de alguma forma nos registros da igreja. Tirei a cadeira do lugar, não tem problema registrar, isso é bom. O que eu estou dizendo é do princípio interno, da nossa alta vigilância. O texto diz que ele se fez servo. Meu irmão, o servo tem prazer em servir, tem prazer em melhorar a vida de pessoas. O servo tem o prazer de ver o contentamento de pessoas e ter participação com aquilo. Porque para alguns tudo é um peso. Tudo é um peso. Ministério é um peso. Amizades são um peso. Acha sempre que estão se aproveitando dela, sempre que são folgados, acha sempre que estão sendo oportunos demais, sempre faz papel de palhaço servindo. Olha lá, mas aquele lá está sentado, olha lá, mas aquele outro tem dinheiro e não faz, por que eu, com as minhas coisinhas, não tenho que fazer? Essa visão não é nem medíocre, porque medíocre é médio. Essa visão ridícula faz a pessoa não ter a mínima ligação com Deus. Esse discurso de vitimismo não é ensinado por Cristo, porque Ele não valoriza esse tipo de ideia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Miqueias 2:10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. João, carta de João, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Filipenses 2:10, o que vai falar ali? Eu já passei por isso, passei por aquilo. Eu sei, eu posso tudo nele que me fortalece. Você vai ver ele sempre falando para você: levanta a tua cabeça, como ele falou para Jeremias: se coloque de pé e falarei contigo. Agora vai ficar aí se lamuriando, porque eu não tenho condição, porque a minha infância lá em Barbacena, porque isso. Eu sempre repito, na verdade ninguém tem um passado fácil, todos nós tivemos que aprender a superar. Jesus é a maior referência para as nossas vidas, dessa resiliência, dessa adaptação sem perder o princípio e a essência. Vai adiantar ficar reclamando da família, do lugar, do clima, da empresa, da barriga, da idade? Não! Atitude é o que vai melhorar. Atitude é o que vai melhorar. Não tenha dúvida. Você não é aquela mesma ladainha de sempre. Nunca é curado, nunca é transformado. Por que você não vai para a igreja? Porque eu não gosto daquela bateria. Então vai ter igreja que não tem bateria. Por que não está lá? Porque o problema não é esse. Cadê eu desanimei? Não, você não desanimou, não é que você desanimou, não. Você não tem ligação com Deus. Isso é a pior coisa. Não, pastor, mas eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Não, isso aí não tem mérito não, meu irmão. Isso aí é ausência de Espírito Santo na tua vida, falta de domínio próprio. Sempre está com aquela cara de Pedro de Lara. Só os Velhos Testamentos vão saber de quem eu estou falando aqui. Poxa, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é alegria. A pessoa nunca está alegre, nunca tem motivo para sorrir. Como você vai evangelizar alguém assim? Eu não vou querer o Deus está na vida dela sempre, ou na vida dele, sempre está com essa cara aí de mortadela. Não dá, né? Servo, características do servo que Jesus deixa claro. O servo, ele é fiel. Sabe o que é o servo fiel? É aquela pessoa cumpridora, o consumador, que tem palavra, concordou com a chamada, mas agora fica se negando em se negar. Jesus falou: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Concordou com Jesus, concordou com o chamado, agora se nega a se negar. Aí não alcança resultado dentro da sua vocação e culpa todo mundo. Não queria casar? Reclama da casa dos pais, reclama da casa dos pais, agora reclama da sua casa, reclama da sua casa.
Daqui a um tempo vai reclamar da casa dos filhos. Reclama da casa dos filhos. E aí? Para não fazer nada. Meu irmão, no ministério não é alguém que te obriga. No ministério, meu irmão, sou eu que me obrigo. Isso se chama amor. Me chamou a atenção um homem relatando para mim das confusões que acontecia na casa dele. E ele falou assim: pastor, eu peguei o carro, coloquei minhas coisas no carro, rapaz, e eu falei: vamos embora de tudo isso aqui. Peguei o carro e fui. Quando eu estou numa altura do caminho, eu pensei: meu Deus, a hora que começar a faltar comida, vão todos se matar na porrada. Ai meu Deus, que medo. E esse fulano não sabe fazer isso, e o fulano precisa de direção, e o outro pegou o carro e voltou. Isso é amor. Isso é amor. Quantos de nós a gente não pensa: ah, vou abandonar, vou deixar, vou não sei o quê. Você sempre sabe que pode fazer um pouquinho mais, não é? Meu irmão, terceiro ponto de um servo: o servo é prudente. Sabe o que é uma pessoa prudente? É a pessoa que busca evitar o erro, busca evitar o dano, tendo atitude, mas busca evitar o dano. É uma pessoa esforçada em não atrapalhar a vida de pessoas. Isso que é uma pessoa prudente. Quando você vai para a autoescola: ah, eu sei dirigir. Sabe guiar um carro, mas na autoescola você aprende a direção defensiva, porque dirigir um carro sem carteira de motorista é um crime. E você é criminoso? É um porte de arma? Não, mas eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que ser prudente, você tem que aprender. Isso é importante, porque o inimigo, ele governa na ignorância. Ah, mas tantos caras aí que tem carteira e faz. Você vai se apegar naquilo que é errado para fazer o que é errado? Se apega no que é certo para fazer o que é certo. É isso que Jesus nos ensina: ser prudente. Quarto ponto: o servo é produtivo. Tem que realizar. Uma pessoa da atitude tem que realizar, tem que fazer, tem que produzir. Tem que fazer. Mas tem aquelas pessoas que falam que são servo de Deus, mas são sanguessuga. Pelo amor de Deus, sanguessuga. São os encostos de barranco, as escoras. Em que ponto, pastor? Sempre se vitimando, em nunca ajudar, em nunca fazer diferença, em nunca colaborar. Todos nós temos essa fase da vida que a gente precisa. Não tem dinheiro para ir no retiro, ou às vezes preciso de uma cesta básica, às vezes, olha, poxa, chegou um irmão, pastor, me abençoou com a passagem, me abençoou com a conta de luz, me abençoou. Mas nunca se esqueça, quando você estiver bem, de ajudar alguém com conta de luz que está passando pelo aperto, de trazer 1 quilo. Essa semana é a semana do quilo, não é? De primícias. Não esqueça de, quando você estiver bem, meu irmão, ser produtivo, colaborar. O fato de pessoas carregarem a gente no colo tem um tempo determinado. Depois tem que adotar a pessoa, senão você vai ser um peso, tá? Aquele que sempre apresenta desculpas e autocomiseração nunca muda nada. Já virou aquele cristão, aquele crente espanado. Não tem força mais, não rosqueia mais. Eu estou aqui e agora eu já sei, eu vou ficar aqui, eu vou fazer isso, eu não quero aprender mais, eu não quero evoluir mais. Vai ser desse jeito, apenas isso. Quinto ponto: um servo, ele tem qualidade no que faz. Qualidade no que faz. Isso é, um servo mesmo, como Cristo, ele é atencioso, é higiênico, respeita o horário, caprichoso, agradável. Vamos falar um pouquinho sobre, se você quiser ser servo mesmo, desses pontos: atencioso, higiênico, no horário, caprichoso, organizado. Meus irmãos, eu acho que é criação minha, mas eu tenho uma vergonha quando alguém me cobra de alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, que eu faço de tudo para não me cobrar. Mas é inevitável. O tempo você vai amadurecendo dentro desse equilíbrio. Agora tem gente que não liga em ser cobrado. Pode cobrar uma vez, 2 vezes.
E se outra pessoa fizer, é até melhor. Mais uma vez. Daí não entende por que a vida trava. Alguns não entendem porque ninguém contrata o seu trabalho. Alguns não entendem por que ninguém valoriza o seu trabalho, mas na verdade é você que não valoriza o seu trabalho. Sempre deixando o rabinho nas coisas. Meu irmão, 6º ponto, o servo aqui aprende a sofrer. Não é que qualquer coisa que faz você abandonar. Tem gente que é o famoso irmão Christian Ralph. Como assim, pastor? Sensível demais. A pessoa sem pele. Qualquer coisa atinge. Se levou uma bronca, foge. Está cansado, foge. Tudo procura uma desculpa. E quando não tem, procura uma deixa de alguma coisa para abandonar, para sair, para fugir, para não ser, para não fazer. Mas o servo, quando eu falo aprende a sofrer, isso é, está cansado, mas você está firme. Às vezes envergonharam você na frente dos outros, mas você está firme. Você se magoou, primeiro você fala com Deus, solta todo aquele sentimento, aquele temperamento com Deus, para Deus. É por isso que Ele levou essa cruz. Aí depois você procura as pessoas. Eu fiz alguma coisa para você, porque você falou de um jeito ali, poxa, assim, desse jeito, para ajustar. O servo, mesmo que aprende a sofrer, aprende a trabalhar além. Isso é qualidade. É o que Jesus nos ensina, olhar além da cruz. Você quer fazer a diferença no meio onde você está? Aprenda com Jesus sobre essas características, e você vai ver se o que está ao seu redor não vai mudar. Você vai ver se esse homem não vai mudar, se essa esposa, se esses filhos, se esse ministério, se esses vizinhos, se no trabalho, essas pessoas não vão mudar. Entenda essas características, esteja disposto a evoluir. Se você não está disposto a entender o mínimo que foi passado, nem namore, porque você vai estragar o sonho de alguém. Em casa, você vai arrebentar a vida de uma pessoa. Sobre o seu ministério, nunca irá evoluir se você não sair da zona do conforto e vir para os princípios de Cristo, que são base. Porque qualquer ministério, se você olhar para a tua vida, a automisericórdia te consome. Desça alguns degraus para entender o que Jesus está falando. Então você entenderá quando Cristo fala sobre os pequenos, sobre os grandes, tá? Sobre o caminho da cruz, sobre a nobreza dos céus. Jesus nos ama sim, mas para levarmos o amor dele, nós precisamos de uma disponibilidade muito maior. Porque você foi criado para servir e fazer o melhor nesse chamado. Você foi chamado para ser uma bênção, meu irmão, aonde você está. E quando você faltar, as pessoas vão sentir a tua falta. As pessoas, vai doer dentro dessas pessoas a tua ausência. Você nunca vai entrar na terra prometida sozinho. Então aprenda a se relacionar como Jesus ensina, porque você não vence batalhas sozinho. Porque se você deixa buracos por onde você passou, eles te alcançam e fazem uma armadilha para você lá na frente. Eu lembro do Luizão, que ajudou a gente ali, foi muito ajudado também. Ele conta que ele, na escola onde ele estudava, ele era grandão, prepotente. Então ele chegava na escola e tinha um menino educado no falar, e tinha um menino lá que era um menino bom. E o Luizão falou que ele chegava, dava um tapa no menino, pegava o lanche do menino. Às vezes ele chegava: o que você tem no bolso aí? Manda pra cá, já era. Daquele jeitão. Ele falou que anos mais tarde ele cometeu um delito, e quando ele chegou diante do tribunal, quem que era o juiz? Aquele menino. E o menino começou, deu uma olhada no processo, a situação toda, e ele falou assim: Luiz Nananana Toledo. Olhou para ele, lembrou dele, e ele lembrou do rapaz.
condenado. Se você ficar deixando buracos aqui, não gosto muito de fulano, ciclano, beltrano, tá, meu irmão, isso se torna uma armadilha para você lá na frente. Você serve a Deus através de pessoas. Eu acho interessante que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, quando ele fala: eu mesmo não devendo nada vos perdoei, vos pedi perdão para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós. A sabedoria de Paulo, para não deixar buraco. E às vezes você aguenta uns negócios assim que, meu Deus, você ora para Deus, a pessoa não vai entender. Maturidade faz com que você não sirva decepções, faz que você busque aquilo que é correto para melhorar, porque sempre vai ter pessoas que vão te provocar para desestabilizar você, para você ter uma atitude errada ou parar. Mas a Bíblia diz para você nunca desanimar, porque a nossa obra não é em vão. E ele fala que nós ceifaremos, colheremos, se não desanimarmos. Então, meu irmão, seja uma bênção. Você quer que a sua família seja coberta pelo sangue do Cordeiro, blindada pelo sangue do Cordeiro? Preste atenção no altruísmo, preste atenção na linguagem, preste atenção nas tuas atitudes, porque você é um alcance do sangue do Cordeiro. Se Cristo vive em você através do Espírito Santo, se Ele mora em você, qual é a leitura que você está deixando essas pessoas em fazerem da tua vida? Nós somos uma carta viva. E às vezes você lembra de algumas pessoas, você pensa assim: eu nunca quero ir para a igreja. Por quê? Esses crentes são tudo. Você está olhando para a vida de uma pessoa. Uma vez eu perguntei na igreja e eu aprendi assim: quem aqui veio para a igreja, aceitou Jesus por causa de um panfleto que recebeu? Às vezes uma pessoa, outra, raramente. Quem aqui por causa de um programa de televisão, de rádio? Raramente. Quem aqui veio para a igreja porque alguém de alguma forma evangelizou você com atitude, com palavra, ou te convidou? A grande maioria. Porque as pessoas conseguem enxergar o Cristo que está em você. Nós precisamos deixar eles fazerem essa leitura. De que forma, pastor? Lavando os pés, deixando Deus ser Deus, e aí você vai ver que as coisas vão mudar. Quando a Bíblia fala em Provérbios: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para não te tornar semelhante a ele. Não desça no mesmo degrau de algumas coisas. Deus te dá uma sabedoria do trono para você surpreender positivamente, para você chegar a apertar a mão da pessoa, para você chegar a falar algo de bom, algo que constrói, seja na família, seja com o próximo, seja com um parente, com um vizinho, com um membro. Irmão, eu não sei, mas pelo amor de Deus, teoria não vai salvar ninguém. Precisamos de um batismo de atitude, e a partir